Então, galera, boa noite. Vamos continuar com a nossa disciplina aqui de revisão de física, certo? Hoje vamos falar sobre termologia, temperatura, energia térmica, calor e hidrostática. Então vamos falar um pouco aqui sobre uma revisãozinha de física, certo? Sobre termologia. Bom, a termologia, a energia térmica é o estudo da temperatura, certo? E tudo que envolve ela. Então vamos falar um pouco agora sobre a energia térmica e calor. As moléculas que constituem a matéria estão em contínuo movimento, denominado agitação térmica. A energia térmica associada a esse movimento é denominada de energia térmica. Quando existe diferença de temperatura entre dois corpos, a passagem de energia térmica do mais quente para o mais frio. Essa energia térmica em trânsito é o que chamamos de calor. Então, novamente, quando existe diferença de temperatura entre dois corpos, há passagem de energia térmica do mais quente para o mais frio. Essa energia térmica em trânsito é o que chamamos de calor. Nada mais é então que uma troca de energia térmica de um corpo para o outro, Noção de temperatura. A temperatura do corpo mede a agitação térmica de suas moléculas. Quanto maior a temperatura, mais agitadas elas estão. Voltando então, temperatura é de um corpo o que? Ela mede a agitação térmica de suas moléculas. Aí, quanto maior essa temperatura, mais agitadas elas estão. Os estados de agregação da matéria. Existem 5 estados físicos da matéria, mas normalmente estudamos apenas 3. O sólido, o líquido e o gasoso. Os outros 2 são condensado de Bose-Einstein, temperaturas próximas ao zero absoluto, e o plasma, estado físico geralmente do Sol. Então aqui, pessoal, tem uma imagenzinha que está ilustrando como é que é essa transformação. Por exemplo, aqui está uma caçambinha de gelo. Então a água aqui está em estado sólido, certo? Então do sólido para o líquido, como é que essa bacia aqui está com água aqui líquida, acontece a fusão. Quando está do líquido para o gasoso, o estado gasoso, acontece a vaporização. E aqui, como a gente, só para relembrar, do gasoso para o líquido, a liquefação ou condensação, como a gente fala lá. Quando tem principalmente vapor de água, transforma aqui aquelas gotículas de água e a gente diz a água está condensada. É isso aí, porque transformou o vapor em estado líquido, em gotículas de água. E as gotículas de água, a água líquida em estado sólido, é a solidificação. E por exemplo, do gasoso para o sólido é a sublimação e vice-versa, ok? Mesma coisa se eu transformar do estado sólido para o estado gasoso, também o processo é chamado sublimação. Medida da temperatura. Grandeza termométrica é uma grandeza, como comprimento, resistência elétrica, volume, que se altera quando há alteração de temperatura, certo? Novamente, grandeza termométrica é uma grandeza que se altera quando há variação de temperatura. Termômetros. O princípio de funcionamento de um termômetro é o equilíbrio térmico. Ao entrar em contato com o corpo, eles trocam calor entre si e passam a ter a mesma temperatura. Escalas termométricas. Para graduar uma escala termométrica são necessárias 2 referências, os chamados pontos fixos. Os
pontos fixos são ponto de gelo, é a temperatura de fusão do gelo, a pressão normal, 1 atm, certo? E o ponto de vapor é a temperatura de ebulição da água, a pressão normal. A ebulição, galera, é a ebulição do estado líquido para o estado gasoso, também chamada de vaporização. Então, pontos fixos das escalas mais usadas. Em Celsius, o 0 graus Celsius é o ponto de gelo, e o ponto de vapor, ou de ebulição, ou de vaporização, é a 100 graus Celsius. De Fahrenheit é a 32 graus Fahrenheit, o ponto de gelo. E o ponto de vaporização ou ebulição é 212 Fahrenheit. Já em Kelvin é 273 Kelvin, o ponto de gelo, certo? E o ponto de vapor é 375 Kelvin. Aqui a gente tem essa relaçãozinha aqui, relação entre a escala Celsius e Fahrenheit. Aqui está aqui o seu ponto de vapor, e aqui na escala de Celsius os seus pontos de vapores, e aqui os seus pontos de gelo, e aqui a temperatura, por exemplo, que a gente quer medir. Tem tanto em Celsius e quer descobrir em Fahrenheit, ou se não uma escala lá de algum equipamento ou de alguma coisa assim. Eu disse, não, que acontece tal processo se ele chegar a tantos Fahrenheit, eu quero descobrir em Celsius. Bom, aí tá aqui a relação, tá? Tá aqui a relaçãozinha aqui que eu vou disponibilizar esse material aqui para vocês. Já a relação entre escala Celsius e Kelvin é mais simples, certo? Seguindo o mesmo raciocínio, usando os pontos fixos das escalas, obtemos que a temperatura é igual a temperatura em Kelvin, é igual a temperatura que a gente tem em Celsius, mais 273. E a relação entre a escala Fahrenheit e Kelvin, entre Fahrenheit e Kelvin, a relação é essa relaçãozinha aqui, tá? Que aqui é a temperatura que a gente quer, menos 273 sobre 5. De forma variação de temperatura. De forma análoga para uma variação de temperatura, temos, se por exemplo, se a gente botar 3 termômetros, aqui 1, 2 e o 3 aqui, certo? Aí aqui está com escala de ponto de gelo e ponto de ebulição ou vaporização, e ponto de gelo de cada escala, a Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin, certo? Então vocês vão ver a variação que tem de uma temperatura final para inicial. E aqui está a relação das três, beleza? Então vamos para a termologia, dilatação térmica. Dilatação de sólidos. Todos os corpos, quando são aquecidos, aumentam as suas distâncias interatômicas devido ao aumento da agitação térmica. Essa dilatação ocorre sempre nas 3 dimensões, mas, para simplificar, consideramos apenas as mais relevantes. Em relação ao coeficiente de dilatação, podemos usar 3, quando apenas uma dimensão for considerada, coeficiente de dilatação linear, certo? Pela letra, quando duas dimensões foram consideradas, coeficiente de dilatação superficial, beta é igual a 2 alfa, quando 3 dimensões forem relativamente relevantes, coeficiente de dilatação volumétrica. O gama é igual a 3 alfa.
Essa letrinha aqui, pessoal, é alfa, essa aqui é a beta e essa aqui é a gama. Dilatação linear. No caso de uma barra metálica, por exemplo, a dimensão mais relevante é o comprimento. A altura e a profundidade, por serem muito pequenas, são desprezadas. Então aqui, uma barra metálica ela pode sofrer dilatação linear, tá? Aqui sua variação linear aqui com seu comprimento final, de acordo com a temperatura, variação de temperatura. A variação do comprimento ΔL da placa após um aquecimento, em que variação da sua temperatura a final menos a inicial, em função do comprimento inicial L0, que está representado por L0, e de coeficiente de dilatação linear, alfa, é dada por... Aí aqui vai ser manipulações de fórmulas. Que ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes variação da temperatura. Substituindo ΔL por L menos L0, isolando o L, obtemos esse daqui. Dilatação superficial. No caso de uma chapa metálica, por exemplo, apenas a profundidade é desprezível. A variação da área, ΔS da placa, após um aquecimento, em função da área inicial, S0, e de coeficiente de dilatação superficial, beta, é igual a, é dada por ΔS é igual a S0, certo? Que é o sua área inicial, vezes o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura. Substituindo ΔS por S, né? Que é a sua área final, menos sua área inicial, isolando o A, obtendo e aqui é a dilatação volumétrica. A variação do volume ΔV da placa após um aquecimento ΔV, que é igual a V menos V0, em que sempre dessas variações, pessoal, o final sempre vai ser maior que o inicial, né? Para ter uma variação. Em função do volume inicial V0 e de coeficiente de dilatação volumétrica, gama, é dada por ΔV, que é igual a V0, seu volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação da temperatura. Substituindo ΔZ por V menos V0, isolando o V, obtemos essa equaçãozinha. Dilatação de líquidos. Os líquidos ocupam um volume delimitado pelo frasco que os contém. Portanto, sua dilatação será sempre volumétrica. Mas como o frasco também se dilata, estamos diante de 3 dilatações. A dilatação real do líquido, que é a variação do volume do líquido, que é igual. Essa aqui é a equação. Variação do volume do líquido, que é igual a V0, seu volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, vezes a variação da temperatura. A dilatação do frasco, que é a variação do volume do frasco, que é igual ao volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica do frasco, vezes a variação que ocorre no frasco. A dilatação aparente, que é a variação de volume aparente, igual ao volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação aparente, vezes a variação da temperatura. Em que, como variação do volume aparente é igual a variação do volume do líquido menos a variação do volume do frasco, temos que o coeficiente volumétrico
aparente é igual ao coeficiente volumétrico do líquido menos ao coeficiente volumétrico do frasco. Dilatação anômala da água. A dilatação da água tem uma pequena anomalia de consequências extraordinárias. Como você pode ver no gráfico abaixo, de 4 a 0 graus Celsius. O volume da água, em vez de diminuir, aumenta. Como vocês podem ver aqui é o eixo de volume, centímetro por cúbico, e aqui é o eixo de temperatura, graus Celsius. Então, ele vai variar aqui na temperatura de 0 a 4 graus Celsius. Em vez de ela diminuir, ele aumenta. Como vocês podem ver, de 4 para 0 graus Celsius. Em vez de ele diminuir e continuar uma reta, ele vira um exponencial, ele aumenta. Esse estranho comportamento da água a temperaturas próximas da solidificação pode ser entendido pelo processo de transição da água líquida, sem estrutura cristalina definida para a estrutura cristalina do gelo. As moléculas de água têm uma forma angular que impede um agrupamento muito próximo entre elas, o que, de certa forma, retarda a solidificação. E quando a solidificação acontece, elas formam uma estrutura cristalina muito complicada, cheia de lacunas. Por isso, o gelo tem densidade menor do que a água, a 0 graus Celsius, a pressão normal. 1 quilograma de água tem 1000 centímetros cúbicos. 1 quilograma de gelo tem 1090 centímetros cúbicos. Assim, quando a temperatura da água se aproxima de sua temperatura de solidificação, embora a água ainda esteja líquida, algumas de suas moléculas se antecipam agrupando-as em cristais microscópicos e instáveis. São esses cristais que aumentam o volume da água e lhe dão essa anormalidade. A importância ecológica desse comportamento da água é extraordinária. Para entendê-la, imagine um lago numa região fria. À medida que o inverno se aproxima, a temperatura da água baixa. A água mais fria desce e a água mais quente sobe, formando correntes ascendentes e descendentes no lago. Mas a temperatura da água de todo o lago chega a 4 graus Celsius. O processo de convecção é interrompido. A partir daí, enquanto o inverno vai se acentuando, a superfície do lago vai se congelando. Mais abaixo do gelo, a água continua líquida. Mas não é só. Como o gelo é um mau condutor de calor, quanto maior a camada de gelo da superfície, maior o isolamento térmico entre o ambiente e a água sob o gelo. O resultado desse processo é que toda espécie de vida aquática que habita o lago é preservada ao longo de todo o inverno. Não é difícil imaginar o que ocorreria se a água não tivesse esse estranho comportamento. Certamente a vida, se existisse, estaria restrita à faixa tropical da Terra. Calorimetria. Calor é a energia térmica em trânsito, que se transforma do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Nessa transferência pode ocorrer uma mudança de temperatura, calor sensível, ou uma mudança de estado físico, calor latente. A substância utilizada como um padrão para definir a unidade de quantidade de calor, a caloria, que é representada por cal, foi a água. Uma caloria é uma quantidade de calor necessária para que 1 grama de água pura, sob pressão normal, sofra a elevação de temperatura de 1 grau. Como o calor é energia, experimentalmente Joule estabeleceu o equivalente mecânico do calor. Uma caloria quando a transformação ocorre sem troca de calor, dizemos que ele é adiabática. Calor sensível.
Calor sensível é o calor trocado por um sistema e que provoca nesse sistema apenas uma variação de temperatura. As quantidades de calor, representado pela letra Q, maiúsculo, recebidas ou cedidas por um corpo não diretamente proporcionais à sua massa, M, e a variação de temperatura, delta Φ. Assim, que é o calor sensível é igual a massa vezes C, que é sua constante, tá, de calor, vezes a variação de temperatura. A quantidade de calor, por ser uma forma de energia, é medida do Sistema Internacional de Unidades, pelo Joule. Contudo, por razões históricas, as unidades mais usadas na calorimetria para medir a quantidade de calor são a caloria, representado por cal, e a quilocaloria, que é o kcal. A quantidade de calor, por ser uma forma de energia, é medida no Sistema Internacional de Unidades pelo Joule. Beleza? Só para relembrar, galera. Contudo, por razões históricas, as unidades mais usadas na calorimetria para medir a quantidade de calor são a caloria e a quilocaloria. Calor específico. Nessa equação, conhecida como equação fundamental da calorimetria, o coeficiente de proporcionalidade C é uma característica do material que constitui o corpo, denominado calor específico. Sua unidade é o cal grama por caloria por grama por graus Celsius. Substâncias diferentes apresentam diferentes calores específicos. Para cada substância, o calor específico depende do estado de agregação. Por exemplo, para a água, nos 3 estados temos o sólido, a água líquida, o vapor d'água. O calor específico da água líquida é bastante elevado em comparação com o de outras substâncias. Na verdade, é um dos maiores da natureza. Por esse motivo, o aquecimento ou o resfriamento da água líquida faz com que ela troque grandes quantidades de calor, sofrendo variações de temperatura relativamente pequenas, quando comparadas a outras substâncias. Capacidade térmica. O produto da massa M de um corpo pelo calor específico C do material que o constitui define a capacidade térmica do corpo. C, que é um Czão maior, que é igual à capacidade térmica, né, do material vezes a sua massa. Calor latente. Calor latente é o calor trocado por um sistema e que provoca nesse sistema apenas a mudança de estado físico. Para calcular a quantidade de calor Q a ser trocado por um corpo de massa M para que esse corpo sofra a mudança de estado físico, podemos fazer que é o Q, que é igual a M, que é a massa do corpo, e vai sofrer, né? Sofre com a mudança de estado, e L, que é o calor latente. Trocas de calor. Quando 2 ou mais corpos trocam calor entre si em um estado termicamente isolado, até ser atingido o calor equilíbrio térmico, a soma algébrica das quantidades de calor trocadas é nula. Então, a soma, que é a soma de todos os calores, que é representado por esse bisão aqui maiúsculo, que é igual a 0, tem que ser 0, somatório. Deixa eu ver mais. Então falta pouco para a gente começar. Fluxo de calor. Espontaneamente, o calor sempre se propaga de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. O fluxo de calor é definido sendo a razão entre o calor trocado e o intervalo de tempo percorrido. Então, o fluxo, que é representado por essa letra aqui, é o calor sobre a sua variação de tempo, né? Calor trocado sobre a sua variação de tempo, representado pelo fluxo.
condução térmica. Na transmissão de calor por condução, a energia se transfere de partícula para partícula, átomos, moléculas ou íons, através do material constituinte do corpo. A partícula, ao receber energia, aumenta seu grau de agitação e esse aumento no grau de agitação se transmite para as partículas vizinhas. Lei da condução térmica, também conhecida como Lei de Fourier. O fluxo de calor que atravessa uma superfície é dado por fluxo, que é igual a K, que é igual a A, vezes a variação aqui de temperatura. Onde K é a constante denominada coeficiente de condutibilidade térmica, perdão, A é a área, I é o Ezinho aqui embaixo, ó, é a espessura, e aqui essa letra aqui, o φ, é a temperatura. Temperatura inicial menos a final. Exemplos. As panelas geralmente são de metal e possuem cabo de madeira ou de baquelite. O metal, por ser bom condutor de calor, garante aquecimento mais rápido. A madeira ou baquelite do cabo não se aquece muito, por serem bons isolantes térmicos. As canecas de alumínio, muito usadas antigamente, são pouco práticas, pois, ao se colocar dentro delas líquidos quentes, elas rapidamente se aquecem, tornando-se difícil tocá-las. Hoje em dia são mais usadas as canecas de vidro, de cerâmica ou de acrílico, que são bons isolantes térmicos. Os fabricantes de geladeira recomendam a limpeza do congelador quando a camada de gelo em seu interior atinge determinada espessura, pois o gelo é um bom isolante térmico e por isso dificulta as trocas de calor que devem ocorrer entre o congelador e o fluido operante dentro dos tubos do congelador. Pelo mesmo motivo, os iglus, habitação típica dos esquimós, são feitas de gelo, para diminuir as perdas de calor de seu interior, já que o gelo é um bom isolante térmico. Nos países de invernos rigorosos, as vidraças das janelas das casas são montadas como vidros duplos, separados por ar. Um outro bom isolante térmico. Isso diminui as perdas de calor e da casa aquecida. As geladeiras de piquenique e os porta-garrafas são feitos de isopor, também um bom isolante térmico, visando diminuir as trocas de calor com o meio externo. Convecção térmica. Geralmente os líquidos e gases não são bons condutores de calor. Nos líquidos e nos gases o calor é transmitido mais rapidamente pelo processo de convecção. A convecção é um processo em que calor se transmite pela movimentação de matéria de um local para outro devido às diferenças de densidade. Consideremos inicialmente o aquecimento de um líquido, por exemplo, a água contida num recipiente e aquecida por uma chama a gás. O calor se transmite através do fundo do recipiente pelo processo de condução até a superfície interna do recipiente que está em contato com a água. A água que está em contato com a superfície do fundo do recipiente se aquece. Esse aquecimento acarreta a dilatação da água e a consequente diminuição de sua densidade. A água do fundo do recipiente, mais a quente e menos densa, sobe e a água da parte superior, relativamente mais fria e mais densa, desce. Forma-se então no interior do líquido as denominadas correntes de convecção, originadas pelas diferenças de densidade. Densidade a gente vai ver já já o que é. Um aquecimento por convecção deve ser feito a partir da região interior de modo a facilitar a subida do material aquecido. Um resfriamento por convecção deve ser feito a partir da região superior de modo a facilitar a descida do material resfriado mais denso. Exemplos. Numa geladeira doméstica, o congelador situa-se na parte superior, pois o ar próximo a ele se resfria, tornando-se mais denso e desce. Isso obriga o ar da parte inferior da geladeira, relativamente mais quente e menos denso, a subir e resfriar-se junto ao congelador.
Em regiões litorâneas é comum a presença de brisas próximas ao mar. Para melhor entender a formação dessas brisas, devemos nos lembrar do que a água possui um alto calor específico quando comparada com outros materiais. Isso significa que a água sofre pequenas variações de temperatura em comparação, por exemplo, com a areia da praia. Então vamos para cá. Outro bom exemplo também seria: chocolates e bombons são embrulhados em papel alumínio, cuja superfície polida possui alta refletividade, minimizando assim o amolecimento que o chocolate sofreria sem essa proteção, pela absorção do calor radiante incidente. Irradiação térmica. Essa parte. Na transmissão de calor por condução, a energia é transmitida de partícula a partícula ao longo do material. Na convecção, a energia é transmitida juntamente com porções de material aquecido. Assim, tanto a condução como a convecção são processos de transmissão de calor que requerem a presença de um meio material. A irradiação é um processo de transmissão de calor que dispensa a presença de um suporte material para que ela possa se realizar, pois é um processo que ocorre por emissão de ondas eletromagnéticas. O único tipo de onda que, pela sua natureza, pode se propagar no vácuo. A irradiação é a emissão de ondas de infravermelho por um corpo. Essa emissão é tanto maior quanto mais alta Essa emissão é tanto maior quanto mais alta é a temperatura do corpo emissor. Então aqui tem alguns exercícios que a gente vai fazer alguns amanhã, ok? Então vamos para a hidrostática. Então vamos falar sobre hidrostática. Primeiro, o que é um fluido? Fluido é denominação genérica dada a qualquer substância que flui, isto é, escoa, e não apresenta forma própria, pois adquire a forma do recipiente que o contém. A hidrostática é o ramo da mecânica que se estudam as condições de equilíbrio dos líquidos, dos gases e dos vapores. Um líquido ideal é incompressível e tem viscosidade desprezível. O que é massa específica? A massa específica de uma substância é representada pela letra μ, que é essa letrinha aqui, é a grandeza física escalar que caracteriza a distribuição da massa de um corpo homogêneo, feito desta substância, no volume por ele ocupado. É definida pela razão entre a massa e o volume. Então, massa específica é massa dividido pelo volume. Observações. Densidade de um corpo é definida pela razão entre sua massa e o seu volume. Se o corpo for homogêneo, sua densidade é conhecida com a massa específica da substância que o constitui. Se o corpo tiver espaços vazios, lacunas, no seu interior, a densidade será menor do que a sua massa específica. Então, conclui-se que um corpo homogêneo, a densidade é igual à sua massa específica. Então, podemos assim calcular a sua densidade usando essa forma. Se o corpo for oco, então a sua densidade é menor do que a sua massa específica. Para líquidos considerados sistemas homogêneos, a massa específica coincide sempre com a densidade. Unidades de densidade. No SI, que a gente viu, quilograma por metro cúbico. Na prática, grama por centímetro cúbico e quilograma por litro. Conversões. Para converter grama por centímetro cúbico ou quilograma por litro ou quilograma por metro cúbico, multiplica o número por 10 a menos 3. Peso específico, que é representado por essa letrinha aqui, o ρ. De um corpo, peso específico de um corpo homogêneo é definido pela relação entre seu peso e seu volume. O peso específico também é dado pelo produto entre a densidade e a aceleração local da gravidade.
Então, que é a sua massa específica, como é um sistema homogêneo, massa específica é igual à densidade. Então ele pode ser representado pela massa específica vezes a aceleração da gravidade, ou massa específica, ou no caso o seu peso específico, né? Então se quer só o seu peso, ele pode ser transformado. O seu peso específico ele pode ser tanto peso dividido pelo volume, ou massa específica vezes a gravidade, vezes a aceleração local da gravidade. O que é densidade relativa? Densidade relativa de um corpo ou de uma substância é a relação entre a sua densidade e a densidade de outra substância, tomada como padrão. Para sólidos e líquidos, a referência geralmente é a densidade da água, a 4 graus. Então, a densidade da água é isso aqui. Em quilograma por metro cúbico, é 1 vezes 10 a terceira. Em gramas por centímetro cúbico, é 1, então é 1. E em quilograma por litro, é 1 também. O que é pressão média? Define-se pressão média como a grandeza escalar dada pela relação entre a intensidade da força normal, a superfície e a área da superfície. Pressão média é a força normal sobre a área da superfície. A gente pode ver aí alguns casos. As forças de pressão exercidas por um fluido contra as paredes do recipiente são sempre perpendiculares à superfície. A unidade SI de pressão é o pascal, sendo 1 pascal é igual a 1 newton por metro quadrado. Na prática, usa-se ainda atmosférica, ou milímetro de mercúrio, etc. O que é pressão hidrostática? Pressão hidrostática ou pressão manométrica ou pressão efetiva é a pressão exercida pelo peso da coluna do fluido em equilíbrio dada pelo produto. Pressão hidrostática é a sua massa específica vezes a aceleração da gravidade no local vezes a sua altura da superfície até onde está o corpo ou objeto, enfim. Pressão absoluta. Pressão total ou pressão absoluta exercida num ponto A no interior de um líquido homogêneo em equilíbrio. É dada pela pressão na superfície livre, P0, somada à pressão hidrostática devido ao peso da coluna do líquido. Então, pressão absoluta é geralmente a pressão atmosférica, que é a pressão exercida no líquido aqui, tá? Que é um ATM, mais a pressão hidrostática, certo? Que dá a nossa pressão absoluta. Então vamos para cá, que é mais interessante. Em um fluido em equilíbrio, a pressão em um corpo, em um ponto qualquer de uma superfície, exerce uma força perpendicular à superfície, que independe da direção ou orientação dessa superfície. Qualquer pressão adicional aplicada a esse fluido se transmite integralmente a todos os pontos. Injetando água em uma seringa, em uma bola de ping-pong, na qual foram feitos vários orifícios, veremos que a água jorra com a mesma pressão por todos esses orifícios. A pressão exercida na água pelo êmbolo da seringa se transmite em todas as direções, em concordância com o princípio de Pascal. Aumentando-se a pressão em um ponto de um líquido em equilíbrio, este aumenta ou transmite integralmente para todos os pontos do líquido. Foi o que eu falei anteriormente, tá? A pressão é igual em todos os pontos. O que é uma prensa hidráulica, como vocês podem ver aqui, é muito usado em macaco, né? É um equipamento utilizado para multiplicar forças e as transmitirem a outro local de aplicação, cujo princípio de funcionamento é a lei de Pascal. Isto é, um sistema hidráulico usa a transmissão de pressão em um líquido para obtenção de trabalho mecânico.
para exemplos, o macaco hidráulico, a direção hidráulica, o freio hidráulico, etc. A variação de pressão inicial é igual à variação de pressão final, em que pressão é a força sobre a área da seção. Em que, por exemplo, estou aplicando uma força aqui nessa área aqui, dessa minha parte aqui. Então, F2 será a força que eu estou aplicando aqui desse lado, dividido vezes a área 2, dividido pela área 1. Tá? Aqui é manipulação de fórmula, tá, pessoal? É só quando eu quero achar aqui a força para equilibrar, então eu posso utilizar esse daqui, caso o enunciado dê a força 1. Beleza? O fator de multiplicação de forças ou a eficiência de apreensão hidráulica é igual a razão. Então, a área do maior dividido pela área do menor. O volume de líquido deslocado pelo êmbolo menor é igual ao volume deslocado pelo êmbolo maior. A variação realizada, o trabalho realizado pela força menor é igual ao trabalho realizado pela força maior. O que é empuxo? Empuxo é representado pela letra E, que é com esse símbolozinho aqui, quando vem, quer dizer que ela é uma força vetorial. Tem direção, tem sentido e tem módulo ou intensidade. É uma força vertical de baixo para cima, exercida por um fluido sobre um corpo total ou parcialmente nele mergulhado. A força de empuxo é igual à diferença entre as forças hidrostáticas que atuam na direção vertical. F1 de baixo para cima na base inferior e F2 de cima para baixo na base superior do corpo. A força de reação, a força de empuxo está aplicada ao seio do fluido. Ação-reação. Então, mais alguma coisa aqui? Vamos falar só sobre o que afirma o princípio de Arquimedes, que é bastante importante. A intensidade do empuxo que age sobre um corpo mergulhado total ou parcialmente num fluido em equilíbrio é igual ao peso do volume de fluido deslocado pelo corpo. Como é isso, já? Então, o princípio de Arquimedes está dizendo um empuxo, no caso, então vai dizer que a densidade do fluido, ou massa específica do fluido, vezes a aceleração da gravidade no local, vezes o volume submerso. Ok? É o que vai dar o princípio de Arquimedes. Caso da fórmula do empuxo. O empuxo é diretamente proporcional à densidade do fluido e diretamente proporcional à porção de volume submerso. O empuxo independe da densidade do corpo, da massa do corpo, do peso do corpo, do fato do corpo ser oco ou maciço, ou da profundidade em que se encontra o corpo. O peso do corpo, força vertical de cima para baixo, exercida pela atração gravitacional da Terra é dado por peso do corpo é igual à massa específica do corpo vezes a separação da gravidade vezes o volume do corpo. Então, por hoje é só, tá? Mais alguma, a gente vai ter nossas atividades amanhã fazendo, vou marcar com vocês para amanhã, acho que é 8 horas, acho que vai dar certo, ok? Então tenham uma boa noite, valeu.